Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo no Glória e Tradição nessa terça-feira, 16 de abril. E é isso mesmo. Peitica da Veia Chica, já rodada número 2. Já tem jogo hoje, tá? Começa hoje a segunda rodada. Acho que é apenas um jogo hoje, na terça-feira. Os outros jogos na quarta e na quinta-feira. Então, Brasileirão é isso. O calendário tá muito doido, né? O Fortaleza que vai ter... Nessa semana, nesses próximos 10 dias aí, nós teremos Série A, amanhã, contra o Cruzeiro, aqui no Castelão. Domingo, Copa do Nordeste contra o Altos, quartas de final. E na próxima quinta-feira, Fortaleza e Boca Juniors. Então, isso é um calendário, né, esticadíssimo, pesado, muitos jogos no mês de abril. Você que acompanhou a live do Glória e Tradição aqui no domingo, você viu que maio vai ser pior. Em abril nós teremos 8 jogos, já foram 4, faltam mais 4 jogos ainda para acabar o mês. Em maio serão 9 jogos. Ainda vai ter Copa do Brasil no meio. Ainda pode ter que esteja semifinal de Copa do Nordeste, o Fortaleza avançado alto. Não sabe quando que vai ser a semifinal. Então, é uma confusão maior do mundo, mas você pode deixar o seu like, se inscrever aqui no Glória e Tradição. Esse é o Peitica da Veia Chica, o guia da rodada, ou seja, os principais resultados em prol do Fortaleza, você vai acompanhar aqui comigo, aqui no Glória e Tradição. Tá lembrando que a última rodada foi até boa, né, pra gente ali. As coisas deram certo. E vamos seguir nessa pegada, o foco, fugir da zona de rebaixamento, fugir da turma de baixo, se manter mais cima por mais tempo possível. Quem sabe a gente mude o foco, lá na metade do campeonato a gente vira aí a nossa chave. E vamos com o pé no chão, vamos com humildade, foi muito importante a vitória contra o São Paulo, é muito importante a vitória amanhã, mas também é muito importante secar. Série A é secação, é botar, soprar a candela embaixo da porta, né? Acender a vela, botar o copo d'água do lado da televisão. É importantíssimo secar os adversários nessa Série A. Então, deixa o like, se inscreve, compartilha. Vamos embora começar mais um Peitica da Veia Chica, rodada número 2. Já está na tela aí o nosso simulador, né, para você ir acompanhando aqui com a gente. Eu vou preencher aqui Cuiabá e Vitória, mais para o protocolo, né? Porque esse jogo não vai acontecer hoje, nem amanhã e nem quinta. Não tem data para acontecer, porque Cuiabá está na fase final, acho que é a final da Copa Verde, que vai acontecer nesse meio de semana. A mesma coisa que vai acontecer com Fortaleza no final de semana, no jogo do Altos, pela Copa do Nordeste, vai acontecer agora do Cuiabá pela Copa Verde, né? E isso é ruim para os dois, né? Porque Cuiabá e Vitória perderam em suas estreias, né? Então era um jogo ali para os dois se reequilibrarem ali, mas acabou que esse jogo não tem data para acontecer. Mas para não ficar sem nada, vou botar aqui um 0-0, que talvez fosse o melhor resultado. Um 0-0, um empate ali entre Cuiabá e Vitória. E aí vamos aqui para Bahia e Fluminense, né? O Bahia perdeu fora de casa para o Inter na primeira rodada, o Fluminense empatou em casa com o Bragantino. Na minha opinião, o melhor resultado aí é a vitória do Fluminense, por aquilo que eu falei e pelo aquilo que a gente esperava. E é importante as equipes, né, todas aquelas que a gente já sabe, perderem o maior número de jogos, ficarem o maior tempo na zona de rebaixamento e o Fortaleza ir ganhando. Então, vou manter aqui a minha coerência. Bahia 0, Fluminense 1. E é isso mesmo, vou torcer contra Bahia, Vitória, Criciúma, Juventude, Cuiabá, quem mais? Vasco, certo? A pegada é essa, 0-1 para o Fluminense. Amanhã, na quarta-feira, já teremos Bragantino e Vasco às 7 horas da noite. O Bragantino empatou com o Fluminense fora de casa e o Vasco venceu o Grêmio em São Januário. Então, eu vou colocar aqui vitória do Bragantino. O Vasco já pontuou uma vitória contra o Grêmio. Então, como o Vasco já pontuou, vitória do Bragantino seria importante para dar uma equilibrada aí, tá? Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio que perdeu para o Vasco, né, por 2-1, e o Atlético que meteu uma goleada no Cuiabá, 4-0 para o Atlético. Então, para a gente também ir equilibrando aí, eu vou colocar a vitória do Grêmio, né? Vitória do Grêmio, 1-0 para o Grêmio em cima do Furacão. Se fosse empate também seria interessantíssimo. Palmeiras e Inter, o Palmeiras eu julgo que vai brigar pelo título, vai brigar na parte de cima do campeonato o tempo inteiro, e eu acho que o Palmeiras vai perder pouquíssimos pontos. Então o Inter, talvez o Inter seja ali um concorrente do Fortaleza no meio de tabela. Dito isso,
1-0 Palmeiras, o Palmeiras já partir ali para os 6 pontos, né? E já deixa o Palmeiras ir embora, que não, a briga do Palmeiras é outra. A gente não vai brigar por isso aí, não. Não vamos atrapalhar a vida do Palmeiras, não. Também às 8 horas teremos na Arena Castelão, Fortaleza e Cruzeiro. Vamos lá, Fortaleza e Cruzeiro. Lembrando que a última vitória do Fortaleza no Castelão pela Série A, né, foi em 2019. De lá para cá, o Cruzeiro não participou de 3 edições, né? O Cruzeiro não jogou 20, 21 e 22. Nos enfrentamos ano passado e foi uma vitória para cada lado, né? O Fortaleza venceu em Minas Gerais e perdeu no Castelão. E em 19 nós vencemos aqui e foi empate lá em Belo Horizonte. Então, Fortaleza precisa voltar a ganhar do Cruzeiro. Se Deus quiser, vai ser amanhã, tá? Atlético Mineiro e Criciúma. Atlético Mineiro que empatou com o Corinthians na Arena Corinthians no final de semana. Jogos aqui ainda na quarta-feira, né? E o Criciúma empatou com o Juventude em casa. Criciúma esse que perdeu o Renato Kais, os caras ficaram chateados com a gente. 1-0 pro Galo. Cruzeiro, o Atlético ia 4 pontos e o Criciúma se manteria com 0. Seria importante, importantíssimo até. Juventude e Corinthians, às 8 horas, na Alfredo Jaconi. Juventude, esses dois times, eles empataram, né? O Corinthians empatou com o Atlético e o Juventude empatou com o Criciúma. Vamos manter o empate também? Primeiro empate aqui, o segundo, porque eu escolhi o empate entre Cuiabá e Vitória, que não tem data para acontecer, não vai acontecer nesse meio de semana, e esse seria aqui o segundo empate, Juventude e Corinthians. E aí a gente vem aqui agora com Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo venceu o primeiro jogo, da forma que foi ali, confusão com o Atlético Goianiense, jogo polêmico, e o São Paulo perdeu para o Fortaleza. Como eu julgo que o Flamengo também vai ser um time que vai brigar na parte de cima, eu não vou sempre torcer para esses times aí ganharem, para ir atrapalhando a vida dos outros. Então 1-0 Flamengo, deixa o São Paulo com 0 ponto lá atrás, vai emendando o São Paulo, né, em crise, vai derrubar o técnico, vai que ele vai atrás de outro técnico, e o problema do São Paulo. E aí, por último jogo, né, apenas um jogo na quinta-feira, Botafogo e Atlético Goianiense, os dois times perderam na rodada, o Botafogo perdeu para o Cruzeiro, que é o Fortaleza pegar o Cruzeiro, e o Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo, né, um jogo aí decisivo entre as duas equipes. E aí eu vou sair do muro. Eu vou colocar 1-0 Botafogo. Por quê? Porque o Atlético Goianiense é um adversário para brigar para não cair. Então, o Botafogo não vai brigar para não cair. O Atlético Goianiense provavelmente vai brigar na parte de baixo. Então, mantendo a minha coerência, saldo do muro, escolho aqui Botafogo 1, Atlético Goianiense 0, tá? Se mantiver isso aí, seria perfeito, né? Esse foi o nosso guia da rodada número 2. Lembrando que Vitória e Cuiabá não vai acontecer, Cuiabá e Vitória não vai acontecer nesse final de semana, nesse meio de semana agora. E lembrando também que na próxima rodada o Fortaleza não vai jogar, vai acontecer o que aconteceu, né, agora entre Cuiabá e Vitória. Cuiabá e Vitória pela Copa Verde, no final de semana vai ter Fortaleza e Altos pela Copa do Nordeste, então acabou que o Fortaleza não vai enfrentar o Criciúma. Fortaleza jogaria contra o Criciúma nessa rodada, viajaria para Santa Catarina para enfrentar o Criciúma, não vai acontecer, o Fortaleza fica aqui. Então teremos aí 4 jogos marcados para o Fortaleza em casa, seguido. Cruzeiro amanhã, Altos domingo, quinta-feira Boca Juniors e no domingo Bragantino. São os 4 jogos que estão marcados. Talvez o jogo do Bragantino seja adiado também por questão de Copa do Nordeste. Se o Fortaleza passar do Altos, a CBF poderia marcar a semifinal contra o Sport para esse final de semana. Ou não. Não saberemos quando vai acontecer esses jogos da Copa do Nordeste, se o Fortaleza passar, ou se vai ser o que está marcado agora, né, terminando o mês, o último jogo do mês, o 8º jogo do mês, ser contra o Bragantino também no Castelão. Então, se nada mudar, os próximos 4 jogos do Fortaleza serão 4 jogos em casa, sem viagem, sem logística, né, sem muitas complicações. Então, deixa o like, se inscreve aqui no Glória e Tradição, esse foi o guia da rodada número 2. Vai ter outro vídeo hoje, mais tarde vai ter pré-jogo aqui, aí sim o pré-jogo com detalhes, como vem o Cruzeiro, opções para o Fortaleza, né? O Fortaleza é esse que até hoje de manhã só o Kaiser tinha saído no bid, né? Então, expectativa aí para o anúncio do Felipe Jonathan. Se o Fortaleza anunciou ontem à noite, não deu tempo eu gravar antes, não tinha feito ainda. Anunciar o Martinez e o Felipe Jonathan no bid. Expectativas para o jogo de amanhã, né? O jogo de quarta-feira do Cruzeiro. Então, tudo isso você vai ter no pré-jogo mais tarde aqui no Glória e Tradição. Deixa o like, se inscreve, compartilha. A gente se encontra a qualquer momento aqui nos conteúdos do Glória e Tradição. Abraço, valeu, tchau, tchau.